Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós já passamos da metade desse livro. Já pensou? Um dos livros mais complicados da Bíblia é o livro de Levítico. Nós já passamos da metade dele. Então nós chegamos aqui no capítulo 15, onde nós vamos falar sobre o fluxo. Nessa minha versão está escrito sobre o homem aqui no sentido geral, tanto homem como mulher, que tiver fluxo seminal. Mas eu até coloquei aqui, entre aspas, seminal. Não é seminal, tá? Eu fui fazer uma pesquisa porque ele acaba confundindo você dentro do próprio capítulo. Porque mais à frente vai falar da emissão de sêmen. Aí você fala, peraí, mas acabou de falar do fluxo seminal. E depois está falando de sêmen? Não é fluxo seminal. Fui fazer a pesquisa e isso está relacionado com o quê? Com gonorreia, blenorragia, espermatorreia. São doenças relacionadas a essa área, mas não é necessariamente a mesma coisa que o sêmen, tá? Tanto é que o rito de purificação é diferente, tá? No caso desse fluxo aqui e do fluxo de sangue, que não é a mesma coisa que a menstruação, o rito ele vai exigir uma coisa a mais. E a gente vai ver que coisa é essa. Rapidinho nós vamos falar sobre isso e você vai entender esse capítulo assim, bem legal, tá? Então vamos lá. Aqui vai falar o seguinte, ó, o Senhor disse a Moisés e a Arão. Achei bem legal esse início, falar que Deus falou com Moisés e com Arão, porque Arão agora foi ungido sacerdote, Arão, o sumo sacerdote, ele tem o dever de orientar o povo. Então agora o Senhor se dirige a Arão, sobre ele desceu o óleo da unção, né? Então o Senhor se dirige a Moisés e a Arão também. E aí fala assim, falem aos filhos de Israel e digam-lhes, qualquer homem que tiver, homem no sentido geral, tá? Lembra disso. Fluxo, aqui está fluxo seminal, mas eu já expliquei. Não é fluxo seminal de sêmen normal, tá? Do seu corpo ficará impuro por causa do fluxo. E aí, o que vai acontecer? Tanto faz se esse fluxo ele está jorrando ou se o seu corpo estancou esse fluxo. O que vai ficar impuro? A cama em que essa pessoa se deitou vai ficar impura. Então, se você tocar nessa cama, deitar nessa cama, você vai ter que fazer o quê? O mesmo procedimento para todos os casos aqui. Então deixa eu falar os casos primeiro, depois a gente fala o procedimento. A cama que ele deitou está impura, né? Onde ele assentou, se a pessoa levantou aquele objeto ali, se você tocou nele, se você sentou nele, você também vai ficar impuro aquele dia até a tarde, né? Quem tocar no impuro, nessa pessoa que está com esse fluxo, vai ficar... E esse pode durar dias, isso aqui pode durar dias ou meses, né? Eu não sei, pode durar até anos, essa doença. Então o que acontece? Se alguém tocar nessa pessoa, ela vai ficar aquele dia impuro, não pode entrar no tabernáculo, tá? Então esse é o principal questão que você precisa entender da impureza aqui. Se ele cuspir em alguém, olha para você ver como que a lei é detalhista. Aí você para e pensa, mas por que cuspir? Ele vai sair cuspindo? Pode ser que não. Pode ser que simplesmente ele está em um lugar mais alto, ele cuspiu e o cuspe dele caiu em alguém. Aquela pessoa agora vai ficar impura aquele dia inteiro, tá? A sela que ele sentar para cavalgar é como se fosse onde ele sentou também, né? Vai ficar impuro, então você não vai poder cavalgar naquele cavalo, naquela sela, naquele dia. Quem tocar nele, então, quem tocar nele e quem... Aqui não seria quem tocar nele. Quem ele tocar, tá? Então, só vou acrescentar isso aqui para mim não... esqueci. Eu não sei qual dos dois veio primeiro no texto, mas quem... Então vou colocar aqui para ficar bem legal, para a gente não esquecer. Quem ele tocar. Então tanto faz você tocar nele ou ele tocar em você, você vai ficar impuro, tá? E se caso ele tocar em um vaso de barro, o que vai acontecer nesse caso aqui, ó? Deixa eu ler esse pedacinho porque ele é interessante. O vaso de barro, no verso 12. O vaso de barro em que tocar o que tem fluxo será quebrado, porém vaso de madeira será lavado com água. Então o vaso de madeira, ele deveria ser lavado, literalmente batizado, tá? Ele vai ser lavado com água. Agora, o que acontece? Quem tocar aonde essa pessoa teve fluxo, em qualquer dessas circunstâncias aqui, a pessoa que tocou nesses objetos ou no local onde ele se sentou, ela vai ter que ficar aquele dia inteiro impuro até a tarde, até a noite, né?
e ela vai ter que se banhar em água, ou seja, aí você para e pensa assim, de onde veio a ideia de batismos relacionado a pecado, quando João Batista fala, né, arrepender de seus pecados, sejam batizados para perdão dos pecados, como também é dito em Atos 2, né? Lá vai falar sobre isso. Da onde que veio esse costume, então? Isso já estava na lei. Não só aqui, mas no caso da lepra. Também você lembra do caso da lepra de Naamã, onde ele vai se batizar, né, nas águas ali 7 vezes e tudo mais, até que ele nasce uma, entre aspas, nova criatura. A pele dele está novinha como a pele de um bebê. Então, o que está acontecendo aqui nesse rito é uma lavagem, sim, sanitária, né? Ele está se lavando e tudo mais, higiênico, vamos falar assim, mas também tem uma questão espiritual por trás. E aí vem a questão do batismo. Ele tem que se batizar e ele tem que lavar as suas vestes também. Aquele dia ele fica impuro, não pode entrar no tabernáculo. Amanhã a pessoa poderia, não o que tem fluxo. O que tem fluxo, ele vai, quando esse fluxo parar, esse fluxo vai parar. Quando ele parar, então essa pessoa, ao cessar o fluxo, vai ficar 7 dias ainda, vai ficar 7 dias, e depois dos 7 dias de purificação. Vamos supor, esse fluxo parou hoje. Então, 7 dias você fica em processo de purificação. No 8º dia, você levaria então 2 rolinhas ou 2 pombinhos, né, que é aquela oferta mais simples, e aí você levaria elas no tabernáculo para o sacerdote, você do lado de fora, e o rito acontece lá dentro. Então, uma delas é para a oferta pelo pecado e a outra é para o holocausto. Isso acontecia nesse caso aqui. No caso do sêmen, que é algo natural, da poluição noturna, por exemplo, que é a ejaculação durante a noite, involuntária, né? Se esse sêmen tocasse no homem ou na mulher, ou em roupas e objetos, essas roupas e objetos ficariam impuros, né? Deveriam ser lavados com água e a pessoa tinha que se banhar também, banhar e lavar sua roupa. No caso da menstruação, a pessoa que estava menstruada, no caso aqui é mulheres especificamente, né? Ficariam 7 dias impuras, porque são 7 dias da menstruação, né? Durante esse tempo, quem ela tocar, onde ela sentar, e onde se deitar, sua cama e tal, ficaria impuro também. Então, alguém é o mesmo caso aqui, né? Agora, se ao ter relação, o marido foi tocado pela menstruação no sexo, isso aqui seria uma questão involuntária, quando a menstruação ela vem e aí a pessoa foi tocada. Não é aquele envolvimento sexual quando a pessoa sabe que o outro está menstruado, porque isso aí era considerado gravíssimo. Os dois eram cortados do meio do povo. Isso vai estar aqui em Levítico 20, verso 18. Anote esses 4 versos aqui, para você ver o quanto que a lei ela repugnava a ideia de um casal ter relação quando a mulher estava menstruada, tá? Então isso vai estar aqui e vai estar aqui. Nesse caso, o marido também ficaria 7 dias impuro, sem ter relação, tá? Porque ele foi tocado pela menstruação durante o ato sexual. Isso é como se disse, no início da menstruação ela não sabia, ele não sabia e ele foi tocado. Não importa, ele vai ficar os 7 dias impuro, né? Ele não pode tocar nela para ação sexual, ela também não pode tocar, nem tocar nas pessoas, e ele também não vai poder, que ele está impuro, né? Mas aqui, não, aqui é uma questão voluntária. Você vai ver Levítico 18, 19, Levítico 20, verso 18, Ezequiel 18, verso 6 e Ezequiel 22, verso 10, onde já fala deles terem relação voluntariamente. E aqui você vai ver que ambos deveriam ser cortados do meio do povo. Era algo muito grave, tá? Diferente daqui, como eu já expliquei, que é algo involuntário. Nessas 3 situações, quando a mulher tinha fluxo de sangue, aí você vai lembrar aqui de Mateus 9, 20, ou Marcos 5, 25, ou Lucas 8, 43, daquela mulher que tinha um fluxo de sangue há anos já, né? Então, durante esse período, quem ela tocar não é só 7 dias, como no caso da menstruação, é durante todo esse período da doença. Quem ela tocar, onde se deitar, onde se sentar, ficava impuro. Então, aquele dia, literalmente, se ela sentasse numa cadeira, durante aquele dia, ninguém podia sentar naquela cadeira. Imagina a aflição dessa mulher. Agora que você está entendendo a lei de Deus e entendendo o motivo daquela mulher estar tão angustiada, né?
ela era literalmente, a vida dela era assim. Não era só os 7 dias naturais de uma mulher, ou como no caso do homem aqui, na emissão de sêmen. Nesses 2 casos especificamente, esses 2 casos são 2 casos naturais. Então, qual era o processo? O processo de quem tocasse uma mulher que estava menstruada era simples. Era só ele se banhar, né, lavar suas vestes e ficava impuro até hoje à tarde. Quando fosse amanhã, aí ele estava puro novamente, né? E a própria pessoa também. Então, por exemplo, teve uma emissão de sêmen, poluição noturna, levanta, toma um banho, lava suas roupas e pronto, amanhã você está limpo. Porque são 2 questões naturais. Mas o caso do fluxo de sangue, eu vou pegar uma outra cor aqui para destacar. O caso do fluxo de sangue é uma doença. O caso do fluxo de sangue e também o caso do fluxo aqui, ó. Vou fazer um X aqui também. É uma doença. Então, ela geralmente é compreendida muitas vezes como um resultado de pecado. Assim como o caso da lepra. Então, nesses 2 casos, não bastava simplesmente a pessoa que estava impura, que é o caso da menstruação e da emissão de sêmen, ela simplesmente se banhar e lavar suas vestes e esperar o dia de amanhã. Não. Nesses 2 casos, o procedimento seria o mesmo. Qual o procedimento? Ao cessar o fluxo, isso aconteceu com a mulher do fluxo de sangue também. Porque quando Jesus cura ela, o fluxo dela interrompe. Ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que esperar 7 dias para a purificação e vai levar no 8º dia 2 pombinhas ou 2 rolinhas ao sacerdote para fazer a expiação, né? No caso, vai ser uma delas pelo pecado, oferta pelo pecado, e a outra oferta relacionada ao holocausto, tá? Então eu vou deixar esse quadro livre, eu espero que você tenha gostado desse estudo. Olha, como eu falei, é um livro bem complexo, é um livro da lei, mas é muito interessante entender a lei de Deus para entender também o contexto do Novo Testamento. Isso tudo é muito lindo, né? E aí você pode olhar para essa mulher de fluxo de sangue aqui com muito mais carinho, entender a aflição dela, né? Como que ela olha para Jesus como a esperança da vida dela e Jesus resolve a situação. Deus te abençoe, eu vou deixar o quadro livre para você fazer suas anotações, tirar um print e não se esqueça, olhe por nós, compartilhe com outros irmãos para eles serem abençoados também, né? Deus te abençoe.